Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 24, do verso 32 até o verso 44. Após Jesus responder as três perguntas feitas pelos discípulos no verso 3, segue agora uma parte do discurso escatológico de Mateus 24, 25, contendo uma advertência à vigilância. Os discípulos precisam estar atentos a respeito da vinda do Senhor, da sua parousia, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta vinda pode ser imediata, pode demorar, mas o que requer do discípulo é a vigilância, estar pronto, atento o tempo todo. Assim, para advertir os discípulos que porventura poderiam achar que essa vinda ainda seria demorada, quando disse no verso 14 que seria pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, poderia então alguns discípulos pensar que demoraria diante da dificuldade do tempo que se levaria para pregar o Evangelho a todas as nações. No entanto, Jesus adverte aos seus discípulos para ficarem atentos a respeito dos sinais. Sinais estes que ele já apontou, pelo menos 5 deles, ele apontou nos versos anteriores, que não significaria que a vinda seria imediata, mas significaria que esses sinais seriam o começo do processo. O começo, como comparando a dores do parto. Ou seja, é o início do processo. Ainda não é o fim quando esses sinais acontecem, mas o fim é próximo. E para evitar então que os discípulos acomodassem e diante dessa palavra imaginassem que ainda se demoraria muito, segue então o texto com advertência à vigilância, que vamos tratar até o verso 44 neste vídeo. Depois teremos mais parábolas e todas terão sempre o mesmo objetivo: alertar acerca da vigilância, advertir os discípulos para estarem prontos. Não podemos perder de vista que Jesus fala aos discípulos. O texto no capítulo 24, Jesus responde aos discípulos. Os discípulos, a comunidade de discípulos, é o alvo da palavra de Jesus. É para esta comunidade de discípulos, é para os seus discípulos, para a igreja, que ele então dirige essas palavras. Verso 32 então diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, a comparação aqui, né? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. A figueira já foi tomada anteriormente para ilustrar a rejeição de Jesus por parte do templo, dos líderes sacerdotais, dos líderes do povo de Israel. A parábola da figueira que seca-se já foi apresentada para ilustrar a rejeição de Israel. Agora, ela é retomada para ilustrar a vinda eminente do Senhor. Lembrando, observando que a figueira brota no fim da primavera, ou seja, é uma das árvores que demoram mais a brotar as suas flores na primavera, ficando para o final da primavera. Assim, avisando que o verão logo se inicia. Então, estas coisas indicadas, como ele vai dizer no verso 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, que coisas são estas? As coisas indicadas nos versos anteriores, os sinais apresentados, o anúncio dos falsos profetas e messias, as guerras, os terremotos, a fome, a perseguição em relação aos discípulos,
a vinda do abominável, da desolação, daquilo que é indicado no verso 15. Ou seja, estas coisas estão indicadas anteriormente. Então, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. Ou seja, sabei que a vinda, que a parousia do Senhor Jesus está próxima. Às portas. Estar às portas é uma imagem apocalíptica judaica dos dias de Jesus que remete à vinda do Senhor ou o dia de Yahvé. Esta imagem é observada no capítulo 3, verso 20 do livro do Apocalipse. Tem um outro vídeo que eu comento sobre Apocalipse 3:20 e a metáfora que indica Jesus à porta. O que significaria essa imagem de Jesus estando à porta, que é uma imagem apocalíptica relacionada à sua volta, né? E não como muitas vezes se toma em Apocalipse 3:20 para retratar a Jesus tentando converter o coração das pessoas, mas sim é uma imagem apocalíptica a respeito da sua volta. Jesus estará às portas significa uma imagem apocalíptica da sua vinda. Ou seja, estas coisas anunciadas se tornam evidências e sinais para a proximidade. Bem colocado. Sabei que está próximo, como ele disse, é o princípio, é o começo, está próximo. Não significa que está acontecendo. Verso 34. Em verdade vos digo, e aí vem uma advertência direta, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto, mais uma vez, refere a todas estas coisas, que refere a tudo que foi dito, os sinais anunciados nos versos anteriores. Diante disso surge uma pergunta, porque que geração seria essa? Quando Jesus disse essas palavras nos anos 30, estava falando da sua geração, das pessoas que estavam ali vivendo, pois a sua pregação era arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, a proximidade do reino de Deus, que aquela geração que participaria do reino de Deus, tudo isso são palavras relacionadas ao momento histórico de Jesus nos anos 30. E aí surge uma questão. O Evangelho de Mateus é escrito em torno dos anos 80. Aquela geração já tinha passado. Outras gerações surgiram, como esta, que vai compor a comunidade de Mateus, que vai redigir e receber esse Evangelho de Mateus. A destruição do templo já aconteceu no ano 70, quando o Evangelho de Mateus é escrito. Por que então o evangelista mantém essas palavras de Jesus ditas lá nos anos 30? Por que ele não então escondeu a palavra, omitiu ou corrigiu para uma outra palavra? A gente então percebe que o evangelista não está vendo nessa palavra geração um sentido literal. Porque se ele entendesse que as palavras de Jesus tivessem sido literais no sentido de que aquela geração testemunharia então a sua parousia, a geração de Jesus, ele não colocaria isso ou não repetiria isso nos anos 80. Mas uma vez que ele mantém essas palavras nos anos 80, já em segunda ou terceira geração após Jesus, então percebemos que a sua compreensão não é ao pé da letra. A sua compreensão a manter essas palavras tem o objetivo de trazer advertência à igreja dos seus dias, dos anos 80, e à igreja de todos os dias, de todos os séculos, de todas as eras. Não podemos perder de vista que a palavra visa advertir a vigilância à igreja, à comunidade dos discípulos. E o ensino de Jesus que nos adverte serve para todas as épocas. Todas as gerações de cristãos, de discípulos de Jesus, devem aguardar a vinda do Senhor para o seu momento. Acreditar que as igrejas passadas, as gerações passadas, não acreditavam que Jesus viria no seu tempo, é desconstruir a expectativa da vinda de Jesus ao longo da história. 2000 anos já se passaram e a igreja continua esperando a vinda do Senhor para a sua própria geração.
Não se pode desconstruir essa esperança da vinda do Senhor para a geração de cada época. A expectativa, a crença, a esperança da vinda de Jesus de cada geração é uma válvula, é um alimento, é um gás, é um fogo que mantém aceso a fé e a esperança em Jesus. Portanto, o evangelista, ao manter essas palavras, a coloca para nós no sentido de despertamento e vigilância. Esta geração se refere à nossa geração. Esta geração se referirá à geração daquele que está lendo, à geração daquele que está recebendo a palavra, seja nossa, seja passada, seja futura. Não está presa ao momento histórico, a um ponto literal, mas está preso ao momento da leitura, do ensino, da pedagogia do ensino. O propósito é a mensagem que adverte, a mensagem que desperta a vigilância. Assim, o evangelista lá nos anos 80 mantém as palavras de Jesus que disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa crença, essa esperança precisa estar presente em todas as gerações dos cristãos. 2000 anos, mais 2000 anos, não importa, sempre precisaremos crer que o Senhor virá na nossa geração. Verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, não deixarão de ser cumpridas, se cumprirão. Nesta geração, na próxima geração, na geração do leitor, na geração do seu discípulo, da igreja, do seu momento, não importa. As palavras se cumprirão. Então, são palavras que levam à fé, ao despertamento. A fé é a grande válvula, é o grande elemento motivador para receber essas palavras de Jesus e as guardar. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Um verso que poderia entender como contradição ao verso 34. Se aquela geração fosse entendida pelo evangelista de Mateus, do Evangelho de Mateus, como literal, então poderia se indicar a vinda do Senhor. Se esta geração é literal, então vai ser nessa geração. A questão é que o verso 36 desconstrói a ideia da possibilidade de prever ou estabelecer um tempo, uma data ou uma geração. Ninguém sabe o dia, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Palavras certamente da boca de Jesus. A igreja posterior, na sua cristologia rica, jamais inventaria uma palavra como essa, em que Jesus seria apresentado como alguém que não conhece todas as coisas. O objetivo da palavra não é cristológico. Não está aqui um versículo para construir a cristologia ou quem é Jesus. O objetivo é escatológico. O objetivo é de advertência. Se ninguém sabe o dia, se nem os anjos, nem o Filho, nem Jesus sabe o dia, senão somente o Pai, então é para evitar qualquer tipo de especulação com respeito à data. Até mesmo a indicação das gerações deve-se evitar e crer-se apenas que é a nossa geração, que é no nosso momento que Jesus vem. Essa é a crença da igreja, dos discípulos. E é esse o objetivo: estimular a crença de que Jesus vem na nossa geração, sem, contudo, estabelecer uma data precisa para a sua vinda. Somente o Pai conhece o momento exato. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez a palavra parousia, que vai indicar essa vinda de Jesus já apontada nos versos anteriores. Agora,
temos uma primeira comparação. São 4 comparações que são feitas até o verso 44 a respeito da advertência. A primeira comparação é com o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, reforça a temática do texto, advertência. Leva-nos a olhar os dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, vivia-se normalmente as atividades legítimas, corriqueiras, que devemos levar mesmo. A questão não é o fato de casarem, darem-se em casamento, comer e beber. A questão é não perceberem a ação de Deus, os sinais da vinda do Senhor. Podemos ter a vida normalmente como os habitantes dos dias de Noé, mas não podemos ignorar que o Senhor virá. Não podemos estar despercebidos a respeito dos sinais que mostram a sua vinda. Essa primeira comparação nos leva a refletir que, ao viver a vida normalmente, não podemos perder de vista que o Senhor virá. É muito comum envolvermos nas nossas atividades, traçarmos os nossos planos, curto, médio e longo prazo, estabelecer uma vida corriqueira, corrida, agitada, com tantos projetos, e não estar atento que o Senhor virá, não viver de forma que o Senhor vem proximamente a nós, de forma imediata. É muito perigoso para o cristão viver uma vida sem a expectativa da vinda do Senhor. Ele cai numa vida relaxada, no pecado, sem o temor do Senhor, sem a urgência de viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Portanto, ele alerta, chama a atenção como primeiro exemplo, os dias de Noé. Segundo exemplo, verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O segundo exemplo, também retratando o cotidiano da vida, na figura de 2 homens trabalhando no campo. Um será tomado e outro será deixado. Ele não precisa qual dos dois será salvo. Se é o tomado ou é o deixado. Não fica claro se o tomado é salvo ou se o deixado é salvo. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar 2 possibilidades, tanto do tomado quanto do deixado serem salvos ou serem condenados. Por exemplo, se a gente vai ler as parábolas do joio e do trigo no capítulo 13 e da rede, ali fala que os anjos tomarão e lançarão o joio no fogo, e assim também os peixes injustos. A partir das 2 parábolas, o tomado tem o sentido de lançar para o juízo. Mas em Mateus 24:31, ele envia os seus anjos a recolher os seus escolhidos. E aí tem o sentido de salvação. Então, tem aqui no 24:31 o sentido de tomado pelos anjos para ser salvo. Tem um sentido em Mateus 13, nas parábolas do joio e do trigo e da rede, tomados para serem lançados no lago de fogo. Então, e o texto não deixa claramente explícito quem é o salvo, quem é o condenado no tomado e deixado. No entanto, há um número grande de vezes no Evangelho de Mateus onde a expressão, o verbo tomar, tem o sentido de salvar. Muitas vezes aparece no Evangelho de Mateus o tomar com o sentido de salvar. O importante é manter a mensagem da vigilância. E o verso 42, o terceiro exemplo, portanto, vigiai, verso 41, desculpa, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O exemplo masculino, agora um exemplo feminino, da vida corriqueira, cotidiana, que precisa estar atento
a respeito da vinda do Senhor. E o mesmo caso do tomado e deixado, sem precisar exatamente quem é salvo, quem é perdido no tomado e deixado, mas a importância da mensagem está na vigilância. E o quarto exemplo, no verso 42 ao 44, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa mensagem é sempre repetida porque essa é a temática do texto. Visa, com todas essas ilustrações e apontamentos e metáforas, apontar a vigilância. Verso 43, quarto exemplo então. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O quarto exemplo é da figura de um pai, de um chefe de casa, que precisa estar atento às investidas do ladrão. E se ele souber à noite que o ladrão vem, ele vai vigiar e não vai deixar a sua casa ser arrombada. E esse é o conselho de Jesus o tempo todo no texto a respeito da vigilância. Precisamos estar atento para que a vinda do Senhor Jesus não nos pegue de surpresa e roube a alegria de participar da sua vinda. Portanto, vigiai, é a mensagem enfatizada e repetida. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora, não sabemos o dia ou o momento. Precisamos viver cada dia, cada hora, como se Jesus viesse amanhã. Prontos, preparados, vida santificada para o encontro do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.